Graças a Deus. Olá, queridos. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos de volta nesta quinta-feira com o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, que é um programa de estudos da Palavra de Deus. Eu tenho falado que nós estamos, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos um livro de estudo, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a Bíblia como a Palavra de Deus, claro, mas como Constituição do céu. Aqui estão as leis celestiais, as leis dos céus. E muitas vezes eu já falei sobre isso. Quando você viaja, principalmente se você vai para Israel. Quando você vai para Israel, é muito comum você parar na Europa e você fazer baldeação na Europa. Fica 2, 3, 4, fica até 6 horas. Mas quando fica menos, 4 horas, você nunca entra no país, você não faz a imigração, porque demora muito fazer a imigração, então não compensa fazer a imigração. Você fica ali no aeroporto e você, você legalmente não entrou naquele país, fez a imigração para entrar naquele voo. Você vai ali, vai pegar outro voo que vai ou para o Egito, ou para Israel, geralmente a gente faz a baldeação na Europa. Mas se você for no Reino Unido, você vai lá na Inglaterra, no Reino Unido, que é um reino, e você, mesmo que você pousou naquele aeroporto, você está no aeroporto, se você cometer uma infração, você não vai ser julgado pelas leis brasileiras. Eles não vão ver qual é, independente de você ter entrado no país legalmente ou não, eles não vão ver qual é a lei brasileira para julgar você. Eles vão julgar você pela lei do Reino Unido, pela lei da Inglaterra. Qualquer infração que você cometer no território, lá dentro do aeroporto, território inglês, você vai ser julgado pela lei do Reino, pela lei inglesa, pela lei do Reino Unido. E assim, e quando você vem para Jesus, você faz a imigração, você faz parte, quando você aceita Jesus, você faz parte do reino de Deus, você vem para o reino de Deus. E a lei que governa a tua vida é a lei do reino. E onde é que está a lei do reino? Está na Bíblia. Então por isso que é muito importante, querido, você estudar a palavra de Deus. É muito importante você saber e estudar a palavra de Deus. E para fazer esse programa comigo hoje, estudando a palavra de Deus, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Deus abençoe, amados. Hoje vai ser muito forte também o entendimento da palavra. Convide seus amigos, convide pessoas que você conhece para assistir essa programação, porque vai edificar muito a tua vida espiritual. Amém. E junto eu tenho ele, pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Amém, pastor Zé Carlos. Que Deus abençoe o senhor também, o nosso amado pastor Carlos Leite, e você, querido ouvinte, telespectador. Que o senhor possa estar falando, com certeza o Espírito Santo falará tremendamente no seu coração. Vamos estar ligadinhos para aprender do céu, amém? Então faça o seguinte, pegue caneta, pegue papel, vamos estudar a lei dos céus, a lei do reino, o que Deus quer para nós. Nós estamos lendo a carta universal da epístola aqui, a primeira epístola universal de Pedro, a carta de Pedro às igrejas. As igrejas não comum, ele vem trazendo a doutrina a todas as igrejas, ele vem trazendo a doutrina à igreja. Vamos entender, estamos superficialmente, senão nós passaremos muito tempo em cada versículo, mas vamos aí ver o que Pedro escreveu para a igreja, de acordo com o Espírito Santo, que nós revela aqui, para vermos juntos, querido. Então faz o seguinte, pega a sua Bíblia e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos, você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família, o ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Olha só, nós estamos falando aí sobre Pedro, estamos falando sobre santidade. E agora nós vamos ver, ontem nós falamos o 15 e o 16, hoje nós vamos entrar no 17. 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 17, pastor Carlos Leite. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui? Só isso, só o 17, né? Ora, se invocais por Pai, deveis traduzir, já que vocês rogam ao Pai, né? Quando você diz, invocar o Pai, quer dizer, já que vocês rogam ao Pai, aquele que sem acepção de pessoa, que diz no grego que recebestes a cara,
Deus não recebe a cara de ninguém. Ele é imparcial, ele não julga, ele em grego diz não recebe o cara, ou a cara. Quer dizer, Deus sem acepção de pessoa. Julga segundo a obra de cada um. Deus só é nosso juiz, não o homem. O homem pode ser enganado, mas Deus não. Deus é nosso juiz, não o homem, né? Andai em temor durante todo o tempo de vossa peregrinação. Um temor de autoconfiança, quer dizer, e Pedro já começa aqui a falar, nossa peregrinação. Ele vem dizendo, vocês são peregrinos, vocês não são dessa terra. Aí ele já começa a falar, e ele vem todo dia falando na visão celestial. Quando ele fala em peregrinação, ele se refere ao povo no deserto que estava peregrinando, que vinha rumo a Canaã celestial. Exatamente. E ele vem fazendo sobre isso. Quer dizer, então, ele vem falando de uma vida de santidade. Andai em temor durante todo o tempo de vossa vida aqui. Quando ele fala em nossa peregrinação, ele fala, enquanto vocês estão aqui, vocês têm que ter temor. Quer ver, pastor Carlos Leite? Você abre aí a Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 10 e versículo 17. Pastor César, em Hebreus, capítulo 12 e o versículo 28. Se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, portai em temor durante todo o tempo de vossa peregrinação, o julgamento do Pai, sem acepção de pessoa, segundo a obra de cada um, como ser livre da condenação do juiz, portanto, com temor durante todo o tempo de peregrinação aqui na terra. O que diz aí, pastor? Versículo 17. 11, Deuteronômio, capítulo 10 e versículo 17. Então tá, vamos lá. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então ele vem dizendo, o que Pedro fala aqui, está lá em Deuteronômio. Deus, e Pedro vem dizendo, ele não faz acepção de pessoas. Em Deuteronômio vem dizendo, ele não aceita nem suborno. Não adianta querer enganar Deus, subornar Deus, né? E esse suborno é em tudo. Esse suborno é em tudo. Ah, não, eu vou fazer para Deus isso, porque se tu me fizer isso, eu vou te fazer aquilo. Deus não faz isso. Deus vai julgar segundo cada um. E não é só com dinheiro. Nós queremos dar alguma coisa para Deus em troca do que Ele nos dá. E isso é muito interessante. É aquela questão da barganha, né? É o toma lá da cá, conhecido, né? Olha só, o que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Diz exatamente assim, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Então, e Pedro vem dizendo isso, Pedro vem trazendo a igreja. Ele vem trazendo a igreja, dos versículos 13 até o 17, ele vem dizendo, na sua vida, vida de santidade, aqui ele vem dizendo, vida, andar em temor, vida de temor, durante todo o tempo que vocês estão aqui. Lembre-se, só que Pedro ainda vem dizendo o seguinte, lembre da coisa, vocês estão aqui peregrinando. A vossa casa não é aqui. Quando ele fala em peregrinação, quando ele vai falar isso, ele vem dizer assim, ó, sabendo que a vossa casa não é aqui. É somente mesmo uma passagem, né, pastor? Nós estamos aqui de passagem, indo para o céu. O céu nos espera. E a igreja tem que ter essa consciência. A consciência que tem que estar dentro de cada um. Quando você aprende o reino, junto vem a bonificação da nova vida, da salvação, da vida do reino. O nosso reino, volto a dizer, quando eu já disse nos programas anteriores, Jesus diz, o meu reino não é daqui. Você está aprendendo a lei de um reino, que não é que você vai reinar com Jesus. A igreja vai reinar com Jesus em glória. Jesus criou essa igreja para reinar em glória, para estar com Ele em glória, reinar em glória, estar em glória, querido. Essa é a essência do cristão, é a glória do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que saber. Que ontem eu ainda falei sobre isso, sobre a atitude no meio da... Quer dizer, domingo eu falei sobre isso, atitude no meio da dificuldade. Qual é a atitude no meio da dificuldade? E eu vim dizendo por isso, a luta que nós passamos, não dá nem para comparar com a glória que é de ser vindoura. Está lá em Romano, quer dizer, que nós vamos comparar. Quer dizer, então, às vezes você passa e o sofrimento, você olha para o sofrimento, você olha para a dificuldade, você olha para a dor, você olha para tantas coisas. E é muito comum, muito comum, nós passarmos por um momento de luta e nós fazemos uma autoanálise de onde nós erramos. Por que nós estamos onde nós erramos? E isso é errado, querido. Você não deve fazer uma autoanálise de onde você errou. Você deve fazer uma autoanálise de qual o propósito de Deus para aquela situação.
Porque não é onde você foi, mas qual o propósito Deus tem para você passar por aquela situação? Perfeitamente. É isso que o cristão tem que olhar. Perfeitamente, porque na verdade todas as coisas corroboram ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Situações, muitas vezes, que o próprio Davi passou, que homens de Deus passaram, que naquele momento eram até, vamos colocar assim, do ponto de vista natural, insustentáveis, tinham um propósito espiritual. O senhor falou numa ocasião, e aquilo entrou no meu coração, que quando o povo foi perseguido, ali os discípulos, eles foram, né, os mártires, eles foram perseguidos, né, saíram todos de Jerusalém, saíram todos, por quê? Porque havia um propósito, eles não entenderam naquele momento, mas nós somos do Senhor, por que está havendo essa perseguição? Exatamente para que o evangelho fosse pregado em todas as nações. No momento não entenderam, mas depois... Quando nós fazemos parte do reino, nós temos que entender que o reino é o mais importante. Sim. Né? Você vê nesses filmes, é muito comum você ver nesses filmes que faz aí, salve a rainha. Né? Eles morrem pela rainha. Dá uma vida, né? Dá uma vida, por quê? Porque o reino é importante. Quando ele não é a rainha, quando ele fala rainha, ele fala no reino. O reino é importante. Eu estou aqui lutando pelo reino. Eu estou aqui pelo reino. E isso tem que ser na vida espiritual. O reino é mais importante. Eu estou aqui pelo reino. O mais importante é o reino. Volto a dizer, então, quando ele fala nisso, ele fala em reino. Ele fala a importância que tem um reino. Porque nós damos coisas importantes às coisas aqui. Nós vimos muito importantes as coisas aqui, mas nós não damos às vezes importância às coisas do reino. E eu volto a dizer, eu falei nessa série aqui, deve ser, se não me lembro, foi segunda, foi terça, eu disse o seguinte: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Quer dizer, às vezes nós não damos importância por tesouro que Deus nos deu. E Pedro vem falando muito isso já no versículo 18. No versículo 18 ele fala muito sobre isso, a importância do tesouro. Onde está o teu tesouro? Está o teu coração. Às vezes nós vamos para Jesus Cristo e questionamos Deus. Deus já deu uma coisa muito importante para você, que é a salvação, é a vida eterna. O melhor que ele podia dar já dá na entrada. Quer dizer, se não acontecer mais nada, já aconteceu excepcional. Ele já deu o melhor na entrada já. Não tem nada que ele pode dar. É verdade, o melhor na entrada já. O melhor já dá na entrada. Quando você diz Jesus, chega no melhor. Que maravilha. Mas nós, às vezes, não entendemos que isso é o melhor. E ficamos tristes porque nós queremos outras coisas que nós achamos que é melhor. Mas não é o melhor para nós. O melhor é a entrada. Olha só o que diz no versículo 18, pastor César. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olha só, minha versão diz um pouquinho diferente, ó. Sabendo que não fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, no estilo que você via, no vão estilo de vida, qual recebesse de vosso pai, referendo ao pecado original que foi transmitido de pai para filho na concepção. Quer dizer, ele vem falando, que aí você vai vendo, Paulo fala isso, que todos nascemos em pecado, o pecado vem de Adão, e todos nós recebemos, mas foi com coisas incorruptíveis, não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata. Apresenta o fato de que os artigos mais preciosos, que é o que eles conheciam nessa época, o mais precioso que eles tinham era a prata e o ouro, não puderam redimir o homem caído. Quer dizer, nenhum dinheiro, para você entender, o Banco Mundial fica em Londres, e lá fica a reserva de ouro das nações. É o que você pode se endividar, né? O poder de endividamento. Está lá, quanto é que cada nação tem, para saber o poder de endividamento, a reserva de ouro das nações. Nem todo ouro que existe naquele banco pode comprar a tua salvação. Meu Deus. Para você entender, nem todo ouro desse mundo pode comprar você. Você for detentor de todo o ouro desse mundo, dizer, não, eu não quero viver uma vida de santidade, eu quero comprar a minha salvação. Quanto é que custa a minha salvação? Você não tem ouro, não tem... Quando você entende, não tem tesouro nesse mundo, não tem dinheiro nesse mundo que você possa comprar a sua salvação. Pastor Zé Carlos, a palavra de Deus em Salmos 49 diz exatamente assim, 49:6. Aqueles que confiam na sua fazenda se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode resgatar a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Recentemente, pastor César, morreu o dono de um grande banco, Banco Santander, morreu na Espanha. E eu ouvi a filha dele falando. E a filha dele, num testemunho que foi fantástico, ela disse assim, nós temos todo o dinheiro. Temos o dinheiro, para nós não é falta. No mundo inteiro, no mundo Santander, o dinheiro não é falta. E meu pai morreu por falta de uma coisa que custa de graça, que é o ar. Ele morreu
na coronavírus, agora o coronavírus tirou a vida dele. Morreu por falta de ar, algo que é de graça. Todo o dinheiro que ele tinha, não deu um minuto a mais de vida para ele, que ele pudesse comprar. Querido, nós vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Voltamos a falar aqui, e nós estamos falando, em nosso horário de hoje, nós temos que ver, sobre Pedro, versículo 18, né, 1 e 18. Quer dizer, ele vem falando ali sobre, que sabendo que não foi com coisas perecíveis, pega em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, pega em Ezequiel 20 e 18, quer dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fosses redimidos de vossa vã maneira de viver, mas com a tradição que foi levada por vós, na vossa maneira de viver, que como tradição foi-lhes alegada por vossos pais. Quer dizer, o conhecimento extinto daqueles que estão na peregrinação não foi com coisas corruptíveis como prata, como ouro, que fomos resgatados do nosso vã hábito recebido das tradições de nossos pais. Olha só o que diz em Ezequiel 20 e o versículo 18, pastor. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, e nem vos contamineis com seus ídolos. Vem trazendo da vossa maneira que você veio do vosso pai, o pecado. E Coríntios, 1 Coríntios, 6, versículo 20, pega Levítico, aqui ele está falando da maneira, Levítico 27 ao 1. Olha só 6:20 diz assim: porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Este preço foi o sangue de Jesus. E muitas pessoas não conhecem Jesus na sua essência divinal. Muitas pessoas na igreja não conhecem Jesus na sua essência divinal. Olha só, Jesus tinha duas naturezas: natureza divina e natureza carnal. Natureza divina gerada pelo Espírito Santo, que muitos botam em dúvida. Muitos botam em dúvida e ficam assim. Querido, eu vou dar um testemunho meu, da minha vida. Cristão tem que tomar atitudes. Cristão tem que tomar atitudes. Eu comprei uma televisão, pastor. Uma televisão dessa. Eu não sabia que era assim. Uma televisão dessa moderna, dessa que vem com a internet junto. Eu não esqueci. Smart. Smart. Comprei uma Smart. E junto vem alguns aplicativos junto com ela. Já vem na televisão junto com ela. E junto com ela vem a Netflix. E vem um mês de graça. Aí eu botei um mês na Netflix de graça. Tem um monte de coisa lá na Netflix. Tem um monte de filme, coisa pra você ver. Deixa lá na Netflix. Depois era 20 e poucos reais. Aí a Netflix me ligou, 20 e poucos reais. Eu assinei a Netflix. Já que me deram um mês de graça, achei que eu assinei a Netflix. E ficou lá, Netflix. A minha esposa às vezes gosta de ver aquele seriado, tem um seriado lá, ela gosta de ver aquelas coisas na Netflix. Aí a Netflix foi e lançou um filme, onde Jesus é bêbado, onde Jesus... Aí eu liguei para a moça da Netflix, disse: eu quero cancelar a minha assinatura. E eles te questionam, geralmente eles te questionam, não querem cancelar a assinatura. Aí a moça disse: por que você quer cancelar a assinatura? Disse: olha só, querida, porque eu sou cristão e eu não aceito que com o meu dinheiro vocês façam um filme, porque foi parte, eu estou patrocinando. Querido, quando você assina, você está patrocinando aquela porcaria. Eu estou pagando o dinheiro, parte do meu dinheiro, vai para fazer o cara patrocina um filme onde ridicularize Jesus Cristo. E daquele em diante eu cancelei. E eu não assisto mais a Netflix. Não assisto mais. Acabou. Não assisto, eu não preciso. Eu não nasci com a Netflix, eu não preciso deles. Eu cancelei. Mas muitos cristãos estão lá. Mas isso... eu vou deixar de ver tal coisa. Querido, é posição. Porque você foi comprado por um alto preço. O que Paulo vem dizendo, o que Pedro vem dizendo, é que foi por um alto preço. Mateus e Lucas vêm trazendo a linhagem
carnal, através de Maria, de Jesus Cristo, trazendo ele Davi. Alinhando Jesus Cristo a Davi, vem trazendo a linhagem humana, não é a linhagem carnal, a linhagem humana de Jesus Cristo. Já João vem trazendo a linhagem divina de Jesus Cristo. Aí ele começa o seguinte: no princípio era a palavra. E ele vai falando que da linhagem divina. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, ele está falando de Jesus, hein? Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então o que ele está falando? Deus é monarca. O que Deus fala e as coisas acontecem. Deus em nenhum momento colocou a mão em nada, a não ser em mim e em você. Deus dizia, haja luz. Deus falava a palavra e Jesus fazia. É isso. Se você for entender João, é isso que acontece. E Jesus fazia acontecer. Essa era a palavra. Quando ele fala a palavra, todas as coisas foram feitas para ele, porque Deus dizia, haja luz. E Jesus fazia. Haja isso. E Jesus fazia. Deus determinava e Jesus cumpria. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada que vai ser. Então Jesus é a palavra. Ele acontece. A não ser quando chegou no ser humano. Quando chegou no ser humano, Deus não disse eu vou fazer. Deus disse façamos. Ele não deu a trindade e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não deu a palavra. Aí ele teve uma atitude. Lá no começo da minha fé, pastor Zé Carlos, a minha pastora na época, né? Esposa do pastor, ela lia esse trecho de João assim: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. E é exatamente. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito. Então, quando você lê Gênesis lá, Deus disse, haja. Deus está liberando uma palavra. E a palavra vem e faz. Jesus vai e faz. Por isso que João disse isso. Em Isaías, capítulo 55, diz, Deus falando, livro de Isaías, capítulo 55, ali é Deus falando. Deus falando de Isaías, diz o seguinte, eu acho que é o 11, versículo. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas prosperará, ou vai vencer naquilo que eu tenho enviado. A função de Jesus Cristo vir a este mundo foi formar um povo que ama a Deus. Então, se você entender, quando você entende isso, você dá valor a isso. O mais importante é você dar valor ao céu. A função de Jesus aqui nessa terra, ele não veio. Às vezes a pessoa fica meio triste comigo e diz, Jesus não veio aqui para você ser feliz. Não, a tua vida de felicidade depende da vida de comunhão com Deus. É verdade. Jesus não veio para você ser rico. A tua vida de rico depende da comunhão com Deus. Jesus veio aqui fazer uma coisa, ele só veio com um objetivo. Ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele veio aqui estabelecer o reino, ele veio aqui criar a igreja, formar em você para ser uma parte do reino. E nós temos que entender que o reino é mais importante em nossa vida. Quando nós entendemos a importância do reino, nós vivemos a essência do Evangelho. Exatamente, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O que o diabo fez? Ele quebrou essa comunhão, afastando de Deus. Ele quebrou essa comunhão, levando o homem à desobediência, à palavra de Deus, né? A mesma palavra de Deus. E quebrou esse elo, esse vínculo. Então Jesus veio o quê? Ele veio tomar de volta. Por isso, o primeiro Adão é alma, não é? É alma vivente, o segundo é espírito vivificante. Exatamente, é o que o pastor está falando. Jesus veio desvincular essa carnalidade, essa humanidade pecaminosa de nós. E veio transformando, dando a natureza celestial. Por isso, o tratamento, é aquilo que nós estamos falando aqui. Então, quando um homem entende que ele não foi comprado, como o senhor, nós estávamos falando em off aqui, sobre aquele presidente do banco e tal, que partiu, que faleceu, tendo todo o dinheiro do mundo por falta de ar. Então nós morreu, exatamente. A filha dele dizendo, conta isso, pastor, conta isso. Continuar no final do bloco passado. A filha dele disse, nós não temos falta de dinheiro, a nossa família, ele era o presidente do Banco Santander, tem no mundo inteiro. Ele disse, mas o meu pai morreu por falta de algo que não custa nada, não tinha dinheiro para comprar, ele morreu por falta de ar. Insuficiência respiratória, morreu por falta de ar, quer dizer, o dinheiro não pode acrescentar nada a ele. E Pedro vem dizendo o seguinte, o teu dinheiro não pode comprar nada. O teu dinheiro não te tira da tua vã maneira de ver. O que pode tirar é o sangue de Jesus Cristo, o sangue precioso. Este ser, que veio a este mundo, se humilhou, tomou-se forma de criatura, se fez carne e deu o seu sangue para que nós pudéssemos ter perdão do nosso pecado e termos a vida eterna.
Através do sangue de Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Por isso que quando João, não o João, o discípulo, mas João Batista, olhou para Jesus Cristo, ele deu um ato profético. Eis o Cordeiro Aleluia, de Deus, glória a que Deus. tira o pecado do mundo. Ele não é um cordeiro que só vai tirar o pecado de um povo, só aqui nossa nação. O nosso cordeiro tira o pecado da nossa nação, mas ele vai tirar o pecado do mundo, ele vai tirar o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado, porque ele transforma. Queridos, amanhã nós voltamos falando mais sobre isso. Pastor César, obrigado, pastor César. Eu aqui agradeço mais uma vez, pastor Zé Carlos, é um privilégio para mim participar desta comunhão, eu estou sentindo uma glória de Deus estabelecida nesse lugar e que você possa estar absorvendo, tomando posse disso e crendo para que o Senhor Jesus faça diferença na sua vida. Deus abençoe grandemente. Graças a Deus. Pastor Carleite, obrigado. Obrigado, pastor Zé Carlos, é muito bom a gente meditar nas coisas de Deus, né? Muito obrigado mesmo. O senhor não tem noção de como isso é importante para as nossas vidas. Esteja orando por nós, pastor. Espírito Santo, eu só tenho que te agradecer, Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus. E pedir, Pai, que o Senhor nos dê mais entendimento, Sim, esclarecimento, revelação das grandezas, do poder, do amor. Senhor, nós precisamos te conhecer, Pai. Nós precisamos te conhecer. Em nome do Senhor Jesus, leva o teu povo a esse banquete. Aleluia. Para que te conheça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, eu volto amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.